Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do processo das independências das colônias portuguesas na África, né? Vimos numa gravação anterior a Revolução dos Cravos e o processo da crise do salazarismo português, tudo bem? Hoje nós, então, trabalharemos os processos de independência em Angola e Moçambique. Compartilhando aqui a minha tela com vocês, tá? Para rapidamente darmos início. Então, independência das colônias portuguesas. Nós temos aqui, primeiro caso, a independência de Moçambique. Vamos só lembrar, né, rapidamente, que a Revolução dos Cravos pôs fim ao regime salazarista português, a essa ditadura portuguesa, e uma das questões chaves era exatamente que tinha levado a essa crise a política colonial, né, que não chamava colonial, né, das províncias de ultramar do governo salazarista, tanto à época de Salazar quanto do seu sucessor Marcelo Caetano. E a crise que isso levou, o desgaste da sociedade portuguesa em todos os sentidos, né, econômico, social, enfim, até mesmo político, o isolamento português, né, levou a que o novo governo, que implementou as liberdades públicas, né, permitiu a organização livre de partidos políticos. Portugal vivia, a partir de 74, de abril de 74, uma verdadeira euforia em termos, né, de liberdades, né, depois de décadas de regime ditatorial. Nós, então, a outra grande questão desse governo, das Forças Armadas, do movimento das Forças Armadas, fruto da Revolução dos Cravos, era se resolver o mais rapidamente possível a questão das colônias, a questão do processo de independência. Então vamos falar de Moçambique e Angola. Moçambique, no final, para o governo pós-Revolução dos Cravos, para o governo democrático, foi um caminho mais fácil. Por quê? Mais tranquilo, num certo sentido. Por quê? Porque durante o processo das lutas contra a dominação portuguesa, em Moçambique formou-se apenas um movimento pela independência. A Frente de Libertação de Moçambique, conhecida pela sigla FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, que recebeu apoio da União Soviética com armas, né, com o envio até mesmo de militares para treinar a luta de guerrilha, perfeito, e esse movimento, então, passou a ser aquele que hostilizava a presença do governo português e das tropas portuguesas no território. A partir de 64, o governo português enviou cada vez mais soldados e começou a guerra colonial em Moçambique. Tá? Com a Revolução dos Cravos, depois de 10 anos de luta em Moçambique, o novo governo tem todo o interesse em resolver rapidamente o impasse. Tudo bem? E ao resolver o impasse, pelos acordos, ou Acordo de Lusaka, em setembro de 1974, né, o governo português aceitou que a passagem do poder seria para Frelimo, aqui o encontro entre o líder da Frelimo e o ministro de Negócios Estrangeiros, que seria o equivalente no Brasil, ministro das Relações Exteriores do governo português, né, do governo democrático português, Mário Soares, depois inclusive foi presidente de Portugal. Tá? Mas de qualquer maneira, a negociação ela avançou de forma mais rápida porque só tinha dois elementos de negociação, a Frelimo e o governo português. Mas era um governo que tinha apoio da União Soviética, sim, e isso evidentemente trouxe problemas, né, para o governo dos Estados Unidos, que não via com bons olhos um governo que, em Portugal, que para ele, governo norte-americano, era um governo de esquerda, um governo socialista, tá? O Mário Soares era do Partido Socialista, tá? Mas também via ali no sul da África, na fronteira da África do Sul, do apartheid, vamos lembrar, é a África do Sul do apartheid, nesse momento, 75, tá? Um governo ligado à União Soviética. Lembrar que, daqui a pouco eu vou tocar do outro lado, do lado do Atlântico, o Moçambique está voltado para o Índico, Angola vivia um processo semelhante. Tá? Já vamos falar dele. A questão, então, é que o governo da África do Sul, o governo da Rodésia, que também tinha, a Rodésia atual Zimbábue, um governo de minoria branca, que também tinha o modelo do apartheid como forma de organização, e indiretamente o apoio norte-americano, formou-se uma guerrilha, um movimento chamado Resistência Nacional de Moçambique, a RENAMO, né, que iniciou uma guerra civil
uma luta para derrubar o governo da Frelimo socialista. Em 77, essa guerra civil ganhou muita força, inclusive o próprio presidente Samora Machel, né, ele morreu na derrubada de um avião, não se sabe exatamente, né, o que aconteceu quando ele ia à Zâmbia fazer uma visita de Estado, mas de qualquer maneira, né, essa guerra civil devastou a sociedade e a população de Moçambique, uma pobreza de era uma colônia pobre, né, e com a independência, com o processo de guerra civil, não pôde ter nenhum tipo de desenvolvimento efetivo, tá certo? E em 89, mais uma vez, aquele ano, né, em que o muro de Berlim vai cair, em que tem toda a contestação no bloco socialista, e o fim, logo desse bloco, começam as conversações de paz, porque não tem mais sentido o apoio norte-americano, né? E a África do Sul também está passando por um processo de transformação interna, conversações em Roma, sob os auspícios da Caritas Internacional, e foi assinado finalmente em 92 um tratado de paz, pôs fim à guerra civil. Hoje, né, as disputas em Moçambique se dão pelo processo eleitoral. Tá? Moçambique continua sendo uma região muito pobre da África, né? As perdas humanas e materiais da guerra civil até hoje não foram completamente compensadas, tá? E é uma questão de vocês lembrarem, a independência de Moçambique se fez pela forma da luta armada, da Guerra de Libertação Nacional. Mas houve o acordo, mas Portugal só fez o acordo porque, né, foi pressionado pela Guerra de Libertação Nacional local. E, por último, né, a Guerra Civil que se segue tem aspectos ligados, claro, à Guerra Fria, fundamental, mas também a diferenças étnicas dentro de Moçambique, né, grupos diferenciados que lutam, né, ou de um lado ou de outro, nos dois grupos em conflito. Angola, aqui, cerimônia de independência de Moçambique, quando troca a bandeira, sai a bandeira de Portugal, desce e entra a bandeira de Moçambique. Certo? Angola é um caso mais complexo, porque em Angola foram se formando aos poucos 3 movimentos que lutavam pela independência. Né? Movimentos, a Frente Nacional pela Libertação de Angola, com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, o Movimento Popular pela Libertação de Angola, com apoio da União Soviética, e a UNITA, a União Nacional pela Independência Total de Angola, com apoio da China Popular. No primeiro momento, apoio da China Popular. A UNITA tinha suas bases no sul, o MPLA no centro do território e a Frente Nacional no norte, na fronteira com o Congo, da onde inclusive recebia apoio. Perfeito? Esses 3 grupos, né, lutavam contra o governo português, mas também tinham hostilidades entre si. Porém, em 75, por pressão do governo português, repara, já o governo do MFA, já o governo pós-Revolução dos Cravos, na cidade de Alvor, em Portugal, aqui estão as bandeiras dos 3 movimentos, tá certo? Na cidade de Alvor, em Portugal, foi assinado um acordo, é isso, em que estão presentes, né, o presidente português, não é isso, tá? Agostinho Neto, líder do MPLA, apoiado pela União Soviética, o Jonas Savimbi, de barba, da UNITA, né, e o Holder Roberto, da FNLA. Ali, o acordo, não é isso? O Mário Soares está aqui, o ministro das Relações Exteriores portuguesa, né, dos negócios estrangeiros, tudo bem? E o acordo seria basicamente o seguinte: o governo português se retiraria de Angola em novembro, o acordo foi feito em janeiro, em novembro de 1975, e passaria o poder para um governo formado pelos 3 grupos, ou seja, um governo de coalizão nacional. Tá? Depois de a independência realizada, um governo de união nacional, eles fariam as disputas eleitorais, etc. E tal. Só que mal o acordo foi assinado, ele foi rompido, porque, né, as divergências entre esses grupos eram muito grandes, não apenas pelo aspecto ideológico, né, o MPLA socialista, né, e a FNLA defendendo, né, um caminho
de desenvolvimento integrado à ordem capitalista. A UNITA, não, enfim, apesar do apoio da China popular, não era uma questão fundamental à ideologia, tá certo? Havia também problemas étnicos. Tá? Em Angola existem 80 grupos étnicos diferentes, linguísticos diferentes, etc. E tal. Então, não houve a possibilidade desse acordo se concretizar. Um acirramento da guerra civil ocorreu porque começou uma guerra civil entre eles, embora ainda sob governo português. Tá certo? A África do Sul fez uma intervenção direta no conflito, a favor da UNITA, porque a China Popular, em 73, abandonou a política de apoio, né, a países de terceiro mundo que estavam vivendo convulsões internas da Revolução Cultural, abandonou a chamada política dos três mundos, e o governo da África do Sul, então, fez uma intervenção a favor da UNITA, do Jonas Savimbi, tudo bem? Contra o MPLA, que controlava o centro do território. E do Zaire, que é o antigo Congo, e que em 70 passou a se chamar Zaire, também houve uma intervenção a favor da Frente Nacional pela Libertação, ou seja, o grupo ligado, né, aos Estados Unidos também. Tá? O alvo dos dois era o MPLA. Tá? A intervenção de tropas cubanas, a pedido do Agostinho Neto, líder do MPLA, se faz, tudo bem? E a partir daí, essa internacionalização da guerra civil ficou evidente. 40 mil soldados cubanos contiveram o avanço das tropas sul-africanas, não é isso? E expulsaram as tropas do Zaire do território. Então, quando, em 1975, em 11 de novembro, o governo português se retirou, quem controlava Luanda, capital do país, tá certo? Que era o acordo que o acordo de Alvor dizia, tá certo? Que passaria o governo em Luanda. Quem governava, quem controlava Luanda era o MPLA. E a partir daí, o governo português aceitou, né, que o governo do MPLA era o governo legítimo angolano. Então, Angola também socialista. Do outro lado da África, ou seja, do outro lado, do lado leste, é isso, no Índico, a Moçambique, socialista, governo da Frelimo, e a oeste, no lado do Atlântico, a MPLA, governo socialista também. O governo norte-americano considerava que isso era uma ameaça, né, à ordem dessa região, da geopolítica dessa região tão complexa. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses e falar de posição brasileira, porque o Brasil, governo Geisel, governo militar, é isso, contrário ao comunismo e contra qualquer proposta de expansão do comunismo, foi o primeiro governo do mundo a reconhecer o governo do MPLA socialista. Por quê? Porque o Brasil, já é a época, né, da crise do milagre econômico, precisava de abrir comércio na África, de novos mercados, e Angola podia ser a porta de entrada dos produtos brasileiros e dos interesses brasileiros no continente africano. Tá? Até então, até a Revolução dos Cravos, o governo brasileiro apoiava o salazarismo e o colonialismo. Nesse momento, ele muda completamente de posição. Foi duramente criticado, o governo brasileiro, pelo governo norte-americano, mas, posteriormente, à época, secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, num livro de memórias, mais ou menos, ele afirma que a posição brasileira estava correta e a posição norte-americana estava equivocada naquele momento. Mas aí as águas já tinham passado. A guerra civil se intensificou com a presença dessas tropas estrangeiras, não é isso? Somente em 89, mais uma vez o ano de 89, as tropas sul-africanas e cubanas se retiraram. A Frente Nacional de Libertação já tinha deixado de existir, ela deixou de existir em 78, perdeu, não tinha mais condição, tá certo? Então a luta era basicamente entre a UNITA e o MPLA, que tinha que se transformado em Partido do Trabalho Angolano. Tá? Em 92 houve um acordo, realizaram-se eleições gerais, o MPLA, agora Partido do Trabalho, venceu as eleições, mas o líder da UNITA, Jonas Savimbi, se recusou a reconhecer o resultado. Uma das críticas que o líder da UNITA fazia ao MPLA é que o MPLA era uma organização, não só comunista socialista, mas também era uma organização que defendia uma África do Sul para
brancos mestiços, porque o projeto do MPLA era de uma África do Sul, perdão, de uma Angola, perdão, desculpem, uma Angola, né, multiétnica, multirracial, negros, brancos, mulatos convivendo. Já a UNITA, o Jonas Savimbi, que representava, dizia ele claramente, os negros angolanos, eu sou o único representante dos negros angolanos, é a afirmação dele, e principalmente da etnia a qual ele estava vinculado, né, que é as etnias dominantes no sul de Angola. Tá? Ele não aceita o resultado das eleições, diz que houve fraude, retoma-se a guerra civil, tudo bem? Essa guerra civil, aqui algumas imagens da intervenção da África do Sul, da intervenção da República Sul-Africana, no caso, né? Aqui essas bandeirinhas do MPLA, as tropas cubanas, não é isso? E aqui, né, a bandeira do MPLA sendo hasteada em 75 e o Agostinho Neto proclamando a independência de Angola. Tá? Em 93, o governo dos Estados Unidos reconheceu o governo do Movimento Popular pela Libertação de Angola, Partido do Trabalho, que é o governo que teoricamente seria socialista. Vamos lembrar, não tem nem mais União Soviética nesse momento, não existe mais motivação para manter essa guerra civil, apoio a qualquer grupo. Assinado um novo protocolo, o protocolo em Lusaka também fracassou em 94, a guerra civil retomou. Havia forças de paz da ONU no território, tá? Inclusive brasileiras muito importantes, tá? Que se retiraram porque a guerra civil aumentou de novo, mas a morte de Jonas Savimbi levou ao fim da guerra civil e à aceitação por parte da nova liderança da UNITA de eleições que se realizaram, tá? E hoje, Angola até hoje só teve governos vinculados ao MPLA, Partido do Trabalho. Tá? Volto aqui, Angola ainda precisa se reerguer da guerra civil, cerca de 18% da população angolana durante a guerra civil foi atingida e perdeu parte do corpo, pelo menos um membro, a questão das minas pessoais, etc. e tal, as formas utilizadas nesse combate duríssimo, e Angola tenta se reerguer, mas também hoje Angola esteve no noticiário internacional ultimamente por acusações de corrupção por parte, né, do governo do Partido do Trabalho angolano. Perfeito? Mas desde já algum tempo a questão da Guerra Fria, do socialismo, já não tem importância na região. Mais uma vez, me despeço de vocês, agradecendo a paciência que vocês tiveram. Desejo saúde e paz para todos. Um abraço.